Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a configuração PID no UFC 302. O PID significa proporcional, integral e derivativo. Esta configuração ela fornece uma variação contínua na saída do conversor de frequência e garante a precisão e eficiência do seu processo. Então, caso queira manter uma determinada temperatura ou uma determinada pressão, é essa configuração que você precisa realizar. Antes de nós iniciarmos a nossa configuração, você precisará inserir os dados do motor e realizar a adaptação automática do motor, conhecida também como AMA. Caso não saiba como realizar esse procedimento, sugiro que veja o nosso vídeo anterior, onde expliquei com detalhes o passo a passo de como efetuar essa configuração. Então, após realizar este procedimento básico, vamos à nossa programação. Primeiramente, pressionamos a tecla Main Menu, pressionamos OK no grupo 0, Operação/Display, pressionamos OK novamente em Programações Básicas e vamos no parâmetro 0-02, que é a unidade de velocidade do motor. No caso está RPM e eu irei alterar para Hertz. Pressiono OK para confirmar a alteração. Pressiono a tecla Back duas vezes para retornar ao menu principal. Pressiono a seta para baixo para ir no grupo 1, Carga e Motor. Pressiono OK. Pressiono OK novamente em Programações Gerais. E no parâmetro 1-00, modo de configuração, eu vou programar para a opção 3, que é Processo. Então, eu pressiono OK para confirmar a alteração e pressiono a tecla Back duas vezes para retornar ao menu principal. Agora vamos até o grupo 3, que é o grupo de referência barra rampas. Para isso eu pressiono a seta para baixo duas vezes, pressiono OK, pressiono OK novamente no 3-0, limite de referência, e vou até o parâmetro 3-02. Para isso eu pressiono a seta para baixo duas vezes. No parâmetro 3-02 é o parâmetro de referência mínima. Então, neste caso, eu irei programar o mínimo do meu sensor. Eu estou utilizando um sensor como exemplo de 0 a 10 bar. Então, na referência mínima, eu deixo programado 0. E se eu pressionar a seta para baixo, eu vou para a referência máxima. Na referência máxima, eu programo a máxima do meu sensor, que no caso é 10 bar. Então eu pressiono OK para confirmar, e então no parâmetro 3-02 ficou 0, e no parâmetro 3-03 ficou 10, que é representando o range do meu sensor. Agora eu pressiono a tecla Back, pressiono a seta para baixo, no grupo 3-1, que é o grupo de referências, e no parâmetro 3-10, que é o parâmetro de referência pré-definida, eu irei pressionar OK. Irei pressionar OK novamente, na opção 0, que está dentro dos colchetes. E em porcentagem, eu determinarei o meu set point. Então, se eu programar, por exemplo, para 50%, quer dizer que o meu set point é 50% do meu sensor. Se o meu sensor é de 0 a 10 bar, 50% é metade, então é 5 bar o meu set point. Então eu pressiono a tecla Back e vou agora no parâmetro 3-15. Para isso eu pressiono a seta para baixo até encontrar o 3-15. E neste parâmetro está selecionada a entrada analógica 53. Eu irei desabilitar, tenho que deixar este parâmetro sem função. O parâmetro 3-16 e 3-17 também devem estar sem função, pois essas três fontes de referência elas possuem relação com a configuração em malha aberta. Então, se deixarmos essas opções configuradas, pode ocorrer algum conflito de informação e o seu PID ele não funcionar da maneira correta. Agora pressionamos a tecla Back duas vezes para retornar ao menu principal. Apenas um comentário antes de nós avançarmos. Vocês repararam que o sensor que eu programei era de 0 a 10 bar, mas o parâmetro 3-02 e 3-03 você irá programar de acordo com o seu sensor. Então, caso seja de outra unidade de medida,
são os mesmos princípios, basta programar o range mínimo e o range máximo. Agora, vamos até o grupo 4. Para isso, pressionamos a seta para baixo, que é o grupo de limite / advertências. Pressionamos OK. Pressionamos OK em limite do motor, no 4-1. Pressionamos a seta para baixo. E no parâmetro 4-12 é o limite inferior da velocidade do meu motor. No caso, eu vou deixar programado para 0, porque eu quero que o meu motor sempre inicie de 0. Pressiono a seta para baixo novamente. E aqui é o limite superior da velocidade do meu motor. No caso, eu vou programar para, por exemplo, 50 Hz. Então, no caso, 50 Hz seria a velocidade máxima do meu motor. Agora eu pressiono a tecla Back 2 vezes e retorno ao menu principal. Agora vamos até o grupo 6. Para isso eu pressiono a seta para baixo 2 vezes, que é o grupo de entradas e saídas analógicas. Pressiono OK. Pressiono a seta para baixo no 6-1, que é o grupo da entrada analógica 1. Pressiono OK novamente. E no meu caso, eu estou utilizando um sensor com sinal de tensão. Mas caso o seu sensor ele seja com um sinal de corrente, por exemplo, basta você remover a IHM e você encontrará no canto inferior direito uma chave escrito A53 e outra chave escrito A54. Nestas chaves, no caso nós estamos utilizando a entrada analógica 1, que é a entrada analógica 53, e você vai ver que nessa chave nós temos a posição U e a posição I. A posição U representa tensão e a posição I representa corrente. Nesse caso, você deve deixar a posição da chave de acordo com o sinal que o seu sensor ele trabalha. Então, no meu caso, eu vou deixar a chave na posição U e no parâmetro 6-10 e parâmetro 6-11, eu já vou visualizar o sinal baixo de tensão, que no caso é 0, e o sinal alto, que no caso é 10. Mas caso você esteja trabalhando com corrente, aparecerá para você o parâmetro 6-12 e 6-13, que tem o sinal mínimo de corrente e o sinal máximo de corrente. Então, após selecionar corretamente o sinal do sensor, nós pressionamos a seta para baixo. E no parâmetro 6-14, nós selecionaremos o range mínimo do sensor. No meu caso, é 0, porque o meu sensor é de 0 a 10 bar. Então, o 6-14 permanece em 0. Pressiono a seta para baixo novamente. E no 6-15, eu programarei para 10, representando 10 bar. Pressiono OK para confirmar a alteração. E agora eu pressiono a tecla Back 2 vezes para retornar ao menu principal. Agora que nós já configuramos a unidade de set point, selecionamos tudo para malha fechada, está tudo configurado, nós podemos ir aos parâmetros dedicados do PID. Então, para isso, pressionamos a seta para baixo, vamos no grupo 7, que é o grupo dos controladores, pressiono OK. Pressiono a seta para baixo no grupo 7-2, que é o grupo feedback de controle de processo, pressiono OK. E no parâmetro 7-20, fonte de feedback 1 do PID, nós selecionaremos a opção 1, que é a entrada analógica 53, que é a entrada que o meu sensor está conectado. Para isso eu pressiono OK, para confirmar a alteração. Pressiono a tecla Back. E agora eu vou no grupo 7-3, que é controle PID processos. Pressiono OK. No parâmetro 7-30, é para determinar se o meu PID terá funcionamento normal ou inverso. No meu caso, eu vou deixar que o funcionamento é normal. Agora eu pressiono a seta para baixo até o parâmetro 7-32, que é a velocidade inicial do processo PID. No caso, eu quero que sempre comece de 0, então eu vou deixar programado para 0. Pressiono a seta para baixo novamente. No parâmetro 7-33 é o ganho proporcional. Nesse caso, eu vou programar para 5. Vou deixar como 5, pressiono OK para confirmar. O parâmetro 7-34 é o ganho integral. No caso, eu vou programar para 200.
Então, no caso, eu deixo 200 configurado, pressiono OK para confirmar a alteração. E o parâmetro 7-35, que é o ganho derivativo, eu posso deixar ele desligado, não tem problema. Mas caso você precise utilizar o ganho derivativo, basta você ajustar de acordo com a sua necessidade. Estes três parâmetros que nós acabamos de configurar, que é o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo, eu dei esses valores como sugestão, mas esses valores provavelmente terão que ser diferentes no momento da sua aplicação. Você terá que ajustar estes tempos de resposta de acordo com a sua necessidade. Agora vamos retornar ao menu principal. Agora nós não temos mais parâmetros para alterar. Neste caso, todos os parâmetros que eu mostrei para vocês até agora são os parâmetros responsáveis para o funcionamento do PID. E agora eu queria mostrar uma sugestão de conexão que você pode fazer. Isso pode variar de acordo com a sua necessidade, não tem problema nenhum. Mas você pode conectar uma chave do terminal 12 para o terminal 18. Essa chave será uma chave liga-desliga para você dar o comando de partida para o seu motor. Você deverá realizar um jumper, ou seja, uma conexão do terminal 12 para o terminal 27, ou você pode ir até o parâmetro 5-12 e desabilitar o terminal 27. Temos essas duas opções. E para a conexão do sensor, caso você não esteja alimentando o sensor com dispositivo externo, você ligará o sensor no terminal 53 e no terminal 13. O terminal 13 ele é a fonte de 24 volts do conversor e o terminal 53 é a fonte de referência da entrada analógica. Caso você esteja utilizando uma alimentação externa do seu sensor, você ligará no terminal 53 e no terminal 55. O terminal 55 é o negativo e o terminal 53 seria o positivo no caso, que é ao lado da referência do seu sensor. Quando finalizar as conexões, pressione a tecla Auto On, que a tecla Auto On ela habilita o funcionamento dos terminais, e aí você já estará com o seu PID funcionando após você dar o comando de partida. Bom, pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!